Olá pessoal, a todos que acompanham aqui os canais da Casa de Fraternidade Licédio. Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento a esse projeto lindo, né? Que a cada semana a gente traz uma reflexão desse livro maravilhoso, que é o Pão Nosso, do Espírito de Emmanuel, né? Que chegou até nós pela lavra bendita de Chico Xavier. E hoje nos cabe a reflexão do capítulo 14, que tem o título Páginas. Esse texto do Emmanuel, ele, como sempre, né, ele não poderia ser mais atual e propício para os dias de hoje, né? No momento onde tantas aflições permeiam a vida dos encarnados, né? Receber uma mensagem vinda do além, né? Com notícias, orientações, consolo, enfim, poderia ser, em alguns casos, um grande alento, né? É natural. E isso parece que favorece o aceite de tudo que se recebe teoricamente vinda das esferas dos espíritos e dos espíritos superiores, né? O que nós precisamos lembrar é que todos nós somos espíritos, né? Alguns estamos encarnados, outros desencarnados, e depois que a gente desencarnar, a gente vai continuar a ser o que aqui encarnados fomos, com as mesmas virtudes e deficiências que aqui apresentamos, com a mesma carga de conhecimentos aqui adquirida, com o mesmo patamar evolutivo que aqui apresentamos. Portanto, da mesma forma que aqui entre nós, encarnados, existem os mais elevados espiritualmente ou menos evoluídos espiritualmente, os que trazem uma moral cristã mais sedimentada e os que ainda não o trazem. No mundo espiritual também existem todos os tipos, padrões e condições de espíritos. Portanto, tanto aqui como no mundo dos espíritos, existem os que se comunicam de forma edificante, enobrecedora, e também os que querem nos induzir a ideias e comentários não tão edificantes, né? Muito pelo contrário. Portanto, observando com atenção e senso crítico, nós podemos identificar o padrão moral do espírito que envia a página. E quando se fala em página, ela tanto pode ser escrita ou falada, tanto dos desencarnados como dos encarnados. O que eu quero dizer é que também o que se recebe dos encarnados, seja escrito ou apenas numa conversa, cabe-nos analisar se aquilo nos convém ou não. Como nos diz Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é uma questão de julgamento de quem se comunica, mas de análise, que aquela informação é ou não conveniente para a gente, né? Nós vamos ver no livro Obras Póstumas e também no sermão profético de Jesus, né, a notícia de que a gente teria uma grande profusão de falsos profetas que iriam aparecer. Da mesma forma, a gente tem que lembrar da grande recomendação de Kardec sobre a questão da fé raciocinada, aquela que pode enfrentar a razão em qualquer momento. A gente não tem que acreditar em tudo que aparece na nossa frente, né? Só porque é dito que é proveniente de espíritos. Kardec não fez isso. E ele montou toda a codificação com mensagens vindas dos espíritos. Está lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O controle universal do ensino dos espíritos. Kardec comparava as informações oriundas de médiums diferentes, que não se conheciam, de cidades distantes umas das outras, né? Para comprovar a autenticidade das informações antes de publicá-las. E nós, o que a gente faz quando nos chega uma mensagem supostamente vinda do além? E eu digo supostamente, como também Emmanuel coloca nesse texto, né? Porque às vezes
nem de espírito desencarnado né? Pode ser até um animismo do médium, né? Então, não sejamos ingênuos, né? Não sejamos ingênuos. Sendo assim, não é porque a mensagem vem supostamente da psicografia de um médium, seja ele muito bem conceituado e conhecido ou não, que se trata de uma mensagem que se deva considerar como um ensinamento ou uma boa orientação. É necessário que se faça uma boa avaliação dos conceitos ali trazidos e dos conceitos utilizados para a informação, né? Portanto, se faz muito necessário o conhecimento, o estudo das obras de Kardec, que lá sim nós teremos as melhores orientações. Tantas vezes, assim, numa olhada superficial, a mensagem pode ser adequada, mas numa análise assim um pouco mais cuidadosa, a gente pode verificar certos pontos ali que são contraditórios com a doutrina, ou até com o evangelho, né? Para certos espíritos zombeteiros, ou até os inimigos do espiritismo, isso não implica em dizer que eles são desinformados, que não são inteligentes, né? Pelo contrário, muitos são extremamente inteligentes, né? E grandes conhecedores da doutrina. A gente vê isso nas obras de André Luiz, né? Mas não quer dizer que querem nos indicar boas coisas, muito pelo contrário. Às vezes eles usam de sutilezas para nos ganhar confiança, né? E pouco a pouco introduzir noções muito equivocadas e prejudiciais, né, ao nosso crescimento espiritual. Kardec nos deixa muitas orientações a esse respeito, né, para que a gente fique atento com relação a esses falsos profetas, né. Inclusive até no versículo que ele pega para comentar, né, que é numa carta de Tiago, já tem ali algumas dicas interessantes, né? O versículo diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha aí, já tem um monte de dica aí, veja só. Primeiramente ele diz pura e depois pacífica. Jamais a sabedoria do alto vai indicar para a gente questões que nos levem a cultivar sentimentos que não sejam absolutamente puros e pacíficos. Cheia de misericórdia amorosa, diz ali, né? Orientações que vão nos levar a produzir bons frutos, mas nunca uma indicação assim precisa para fazer isso ou para fazer aquilo, né? Nunca podem interferir no nosso livre-arbítrio. Não podem tomar decisões por nós de fazer uma coisa ou outra, né? São sempre ponderações para que você reflita, né? E tome a sua própria decisão, seja em atitudes ou seja em sentimentos. Jamais vão indicar datas precisas, né, de acontecimentos futuros. Tem até uma fala de Jesus, né, que ele diz do que o Pai sabe, nem o Filho sabe. Quer dizer, sem Jesus sabe, que espírito que vai querer saber, né? Nunca trazem elogios. Você lembra na história do Chico, o Emmanuel elogiando o Chico em algum momento? Era só puxão de orelha atrás de puxão de orelha, né? Mas sempre fornecia condições para que ele se restabelecesse de alguma situação aí complicada ou situação triste, né? Jamais vão trazer uma posição de parcialidade em qualquer conflito de ideias, tomando partido de A ou B, e a gente tem visto muito isso na atualidade, né? Mas vão trazer subsídios para que você reflita sobre o assunto. Então, vamos ficar atentos, meus amigos, né? Porque com tantas mensagens que estão chegando por aí, né? Como diz Emmanuel, supostamente oriundas de esferas superiores, tem chegado muita mensagem por aí, gente. Nós temos que ter muito critério ao recebê-las, né? Mas vamos passar a leitura do texto, capítulo 14, né? Ele diz assim: toda página escrita tem alma e o crente necessita
auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para juizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que origine da ação dos espíritos desencarnados, olha só, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Veja que lindo, gente. Então, observe bem esse final, ó. Faze companhia àquelas que te desejam elevação. Estas são as companhias que a gente tem que cultivar, tem que procurar, né? E por último, ele diz: não precisa das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Tantas são focos de holofotes, confetes, brilhos, né? Mas não te fazem melhor, não te fazem melhor. Portanto, meus amigos, a maior dica: estudemos Kardec e Jesus. Eis aí a linha que a gente precisa seguir, não é? Muito obrigada a todos por estar conosco aqui, acompanhando os canais da Fraternidade do Sérgio, e até a próxima semana com mais um colega, trazendo mais uma reflexão. Muita luz e muita paz a todos.